Eu sou o Wagner e agora eu vou mostrar como é fácil resolver o cubo de Rubik. O método que a gente vai usar para resolver o cubo de Rubik é o método por camadas. Isso significa que a gente vai resolver a primeira camada, depois vai resolver a camada do meio e finalizar o cubo resolvendo a última camada. E existem várias fórmulas, algoritmos que a gente vai estar usando para resolver o cubo. Para cada camada a gente vai aplicar um algoritmo. E você pode estar baixando essas fórmulas, esses algoritmos aí na descrição do vídeo, tá? Então são esses aqui, ó. Então você pode estar baixando na descrição do vídeo, beleza? Então sugiro que você baixe, porque aí você pode olhar esses movimentos, executar e conseguir resolver o cubo. E depois você tenta entender esses movimentos ou memorizar esses movimentos, né? Essas fórmulas aqui, né? Para você resolver aí depois sem estar olhando para o papel, sem estar olhando para as formulazinhas, beleza? Então primeiro a gente tem que resolver a primeira camada, que significa isso. Por exemplo, pegando aí, observe o cubo. Uma das coisas que você tem que perceber, se você ainda é iniciante, é que o centro ele é fixo. Significa o quê? Como o cubinho aqui central é vermelho, significa que você só consegue deixar toda essa face vermelha. Você não consegue deixar, por exemplo, toda essa face verde, porque o centro é vermelho, beleza? Então, se aqui o centro é verde, significa que toda essa face ela só pode ser verde. O centro ele é fixo, tá? Então, você vê que o cubo ele tem peças que tem apenas um adesivo, que é essa peça central. Ele tem peças que tem dois adesivos, que são essas peças de meio, tá? Tem dois adesivos. E você vê também que tem peças de três adesivos, né? Três adesivos, que são essas peças aqui, ó, de quina, né? De cantos, beleza? Então, olha só. Então, a gente tem que resolver a primeira camada. Então, escolhe uma cor. Por exemplo, para efeito didático, eu vou pegar a cor branca. Então, a ideia é deixar tudo branco, como está aqui. Então, esse cubo aqui ele já está resolvido a primeira camada. Poderia ser qualquer cor. Eu estou pegando branco apenas para você entender. Só que antes de deixar tudo branco, existe um passo anterior, que é montar uma cruz branca, tá? Por incrível que pareça, essa etapa para alguns é a etapa mais difícil, mais desafiante. Por quê? Porque a ideia é você montar a cruz de maneira intuitiva. Então você vai quebrar a cabeça e vai conseguir montar essa cruz. Depois que a cruz está montada, aí o resto fica mais fácil. Por quê? Porque é só usar os algoritmos, beleza? Então é só usar os algoritmos. Agora observe. Essa cruz, a ideia é a seguinte, ó. Essa cruz aqui não é a cruz que a gente vai usar. Por quê? Porque a cruz que a gente vai usar, ela tem que ser uma cruz orientada. O que significa isso? Que as cores aqui, ó, a pecinha do meio, a cor tem que bater com a pecinha do centro. Então, se aqui é laranja, aqui teria que ser laranja. Então, aqui laranja, aqui tem que ser laranja, aqui tem que ser branco. Beleza? Aqui é azul, aqui tem que ser azul. Então essa cruz não é a cruz que a gente vai usar. A cruz que a gente tem que usar é essa daqui, essa sim, tá? É uma cruz orientada, porque você vê que bate aqui, né? O cubinho do meio, ele bate com o cubinho central, a cor laranja, laranja, aqui ó, azul com azul, vermelho com vermelho e verde com verde. Então você vê que bate. Então essa é a cruz que você tem que conseguir fazer, beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o cubo estando dessa forma, ou seja, já tem uma cruz orientada, e vou usar os algoritmos. E você vai ver que facilmente é fácil resolver o cubo. Então depois que eu resolver o cubo, aí sim eu vou ensinar algumas ideias de como você pode montar a cruz. Eu vou partir daqui desse ponto, porque estando o cubo assim, fica fácil resolver usando os algoritmos, beleza? Então no PDF você já vê como você tem que segurar o cubo, né? Que posição você tem que segurar o cubo para executar os algoritmos. Então fica bem fácil você resolver o cubo, beleza? Então eu vou partir desse ponto, já tem uma cruz orientada, tá? Então o primeiro movimento que a gente vai aprender a fazer, o primeiro algoritmo é resolver agora aqui, ó, as quinas. Deixar aqui branco, branco, branco e branco. Também de maneira orientada. O que significa isso? Que aqui tem que ser branco, aqui tem que ser vermelho para bater com o centro. E aqui tem que ser azul para bater com o centro. É isso que a gente vai fazer. Para fazer isso, basicamente, existem duas maneiras.
é o algoritmo que os cubistas chamam de Sex Move, tá? Basicamente é o seguinte, vai ser esse algoritmo aqui, ó. Esse algoritmo. A gente tem basicamente duas maneiras de executar ele. Eu posso fazer, ó, esse primeiro aqui, ó. Eu posso fazer direita, esse D é de direita e esse B é de base. Então posso fazer direita, base, direita, base. Uma outra maneira de executar esse movimento seria direita, topo, tá? Então vamos ver como fica. Olha só. Olha só. Se eu olho o cubo dessa forma, o branco estando no topo, o que esse algoritmo faz? Ele vai pegar um cubo que está aqui na base e colocar em cima. Se eu executar ele dessa forma, direita, base. Então se eu executo direita, base, ele vai pegar um cubo da base e colocar no topo. Então o que eu faço? Como aqui o centro é vermelho e aqui é o centro e o centro daqui é azul, né? E aqui tem que ser branco, então procuro o cubo que tem o branco, o vermelho e o azul. Então procuro um cubinho que tem essas três cores. E esse cubinho, essa peça tem que estar aqui. E uma vez que essa peça está aqui, quando eu aplicar a direita base, ela vai vir para cá, beleza? Então eu vou procurar ela. Então eu procuro ela, ó, tá aqui, ó. Essa peça aqui, ó, tem o azul e o vermelho. Então eu coloco ela aqui embaixo, ó, beleza? Então essa pecinha aqui, quando eu aplicar a direita base, ela vai subir para cá, tá? E aí você tem que entender o seguinte, que os algoritmos, o que o algoritmo faz? Quando você executa, né, o seu progresso, o que você já fez, ele não vai desconfigurar o que já está feito. Então, se por acaso, vamos supor, tem os brancos aqui em cima, você procurou o branco aqui na base e não achou, você executa o movimento, tá? Por quê? Porque ele não vai desconfigurar, né, o que já está feito, né? No caso aqui a cruz, como ela já está feita, ele não vai desconfigurar a cruz se você executar corretamente, beleza? Então vamos lá. Se eu aplicar direita base, esse cubinho que está aqui, ele vai subir, né? É esse algoritmo aqui, ó. Direita base, direita base. Você já vê aqui a setinha, né? Como você tem que fazer o movimento, beleza? Direita para baixo, base, direita para cima, base. Então vamos lá. Então vai ser assim, ó. Direita, base, direita, base. Então você vê que ele já tá aqui, ó, certinho orientado. Tudo bem? Vamos pegar o daqui. O daqui tem que ser o que? Azul e laranja. Azul, laranja, branco. Então procura aqui a pecinha que tem o branco, o azul e o laranja. Já está aqui. Ela poderia estar aqui em qualquer lugar. Você vai girando aqui a base e coloca ela aqui, ó, embaixo, tá? Então coloca ela aqui embaixo, por quê? Porque quando você executar, ela vai sair daqui de baixo e vai vir para cá, beleza? Então você vai executando várias vezes até ela subir de maneira orientada. Então executa uma vez, 4 movimentos, direita base, direita base. Então, direita, tá aqui, ó. Direita, descendo, base, direita, base. A peça foi, mas não foi de maneira orientada, certo? Porque aqui tem que ser branco, aqui é azul e aqui laranja. Então, de novo, você executa o movimento. Vai executando até ela ficar orientada. No máximo, você vai executar 5 vezes esses 4 movimentos, beleza? Então, lá, direita, base, direita, base. Ainda não foi, mais uma vez, direita, base, agora foi, beleza? Esse mesmo movimento, você pode executar ele assim, em vez de estar olhando o branco, você pode deixar o branco na base e executar, tá? Que é o Sex Move. Em vez de fazer direita base, você faz direita topo, então é como se fosse a mesma coisa, só que de maneira invertida, né? O que era topo virou base. Então o que acontece agora? Se você quer executar assim, né? Porque muita gente não quer perder tempo virando o cubo. Então, se você quer executar ele assim, então ele vai fazer o que agora? Se você fizer direita topo, ele vai pegar o cubinho que está em cima e colocar embaixo, tá? É isso que vai acontecer. Então, por exemplo, eu vou pegar esse cubinho aqui, ó, que tem laranja verde, ó, coloco ele aqui, laranja verde, o laranja daqui e o verde daqui. Então, se eu executar direita topo, que é o Sex Move, ele vai pegar esse cubinho que está em cima e colocar aqui embaixo. Então você tem essa opção também, beleza? Então vamos lá. Você vai executar direita, topo, uma vez. Foi, mas não foi orientado. Executa de novo. Direita, topo, topo. Mais uma vez. No máximo 5 vezes. Direita, topo, topo.
já foi. Tudo bem? Então agora você pega esse próximo cubo, coloca aqui, que ele vai descer. E aí você executa o Sex Move. Direita a topo, direita a topo. Já pegar o cubinho aqui, ó, que tem a cor branca, né, que tá em cima e descer. Essa é uma maneira. Ou você faz assim e faz direita a base, que ele vai pegar o cubinho que tá embaixo e sobe. Então você tem duas opções. E observe que esse movimento eu não coloquei nesse PDF. Por quê? Então observe o seguinte, quando você baixar o PDF, você vai ver que o Sex Move vai aparecer lá, ó, na terceira camada para montar a cruz. Então como eu vou usar o Sex Move, né, que está aqui, ó, entre parênteses, como eu vou usar ele na terceira camada, então eu não coloquei ele, tá? Mas se você quiser, você pode anotar a parte, beleza? Então tá aqui, ó, direita, topo, entre parênteses, na terceira camada, o Sex Move, beleza? Então vamos lá. Então aqui você tem duas opções, ou faz direita base, ou olhando assim, faz o Sex Move, direita topo, beleza? Então vou olhar assim e vou fazer direita base. Dessa forma, você vai fazendo até o cubinho subir, tá? Direita base, 4 movimentos, direita, base. Então tá aqui a primeira camada pronta, show? Então agora, essa nossa primeira camada vai virar base e a gente vai resolver a segunda camada e finalizar aí resolvendo a terceira. Ou seja, aqui tem que ser tudo verde, né, na segunda camada, aqui tudo vermelho, aqui tudo azul e aqui tudo laranja, né, aqui tudo verde. Dessa forma a gente finaliza a segunda camada e segue para a terceira camada, beleza?